Olá, já são 7h mais 6 minutos em Alagoas. Estamos começando mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho do ano de 2023. Vamos lá falar de futebol e começar falando do time do Asa. Aliás, quem vai falar do Asa não sou eu, é ele, Eduardo Cardial, que tem as primeiras informações do Asa na manhã desta terça-feira. Bom dia, Eduardo. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva da Piraquense. Jogadores do Asa que se reapresentam oficialmente hoje e já iniciam a semana do Bahia de Feira. O Asa que tem uma parada indigesta lá em Feira de Santana, na Bahia. Campo com grama sintética, o Asa precisando vencer. Não tem a presença do Zé Wilson, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Tem a possibilidade de ter entre os relacionados os retornos do Anderson Feijão, do próprio Foguinho, mas ainda paira uma dúvida no ar. Como fica a situação do atacante Júnior Viçosa? Ele fez exame ontem, exame de imagem inclusive. A resposta desse exame, ou seja, o resultado desse exame, o departamento médico do Asa ainda não passou à imprensa, até porque vai fazer uma avaliação e evidentemente a probabilidade que hoje esse resultado seja divulgado amplamente. Será que o Júnior Viçosa vai estar entre os relacionados ou o Júnior Viçosa passa a ter um descanso recuperativo para que no próximo jogo contra o Jacuipense aqui na cidade de Arapiraca o Júnior já tenha de novo a condição de ficar 100% à disposição do técnico Celso Teixeira. Tem uma semana cheia para isso, inclusive o Asa durante um dia desta semana, salvo engano, na quinta-feira, o gigante arapiraquense deve treinar em Major Isidoro, até porque lá tem um campo com grama sintética com capacidade para 11 jogadores. E aí a presidência do Asa já viabilizou essa possibilidade e o Asa vai sim realizar treinamento no sertão alagoano. Por se falar na presidência do Asa, ontem esteve em Maceió, no Palácio República dos Palmares, o presidente executivo do clube, Rogério Siqueira, e também o vice-presidente financeiro, Cláudio Gouveia, conversando com o governador do estado, Paulo Dantas, para viabilizar a cota de patrocínio do Asa, renovação de contrato, viabilização de recebimento, e aí foi tudo dentro da situação esperada pela direção alvinegra. O martelo foi batido, tá tudo ok. Agora o Asa só aguardar os trâmites burocráticos para começar a receber essa cota de patrocínio do governo do estado. São informações do Asa aqui dentro do Jogo Rápido. Valeu, Eduardo Cardial. Forte abraço para você, uma ótima terça-feira. Vamos direto para o comentarista Viderlan Araújo, o canhão do rádio da internet. Bom dia, Viderlan. Um abraço para você que está no comando do Jogo Rápido. Estamos de volta na programação da NN. Fizemos um comentário ontem, uma projeção sobre aquilo que o técnico Celso Teixeira deve utilizar na partida contra o Bahia de Feira de Santana, no próximo sábado, lá no interior da Bahia. É o penúltimo jogo desta primeira fase. E o Asa precisa de uma vitória para ter um pouco mais de tranquilidade, se é assim que nós podemos classificar na última rodada, diante da equipe da Jacuipense. O momento do Asa é um momento bom. A equipe retomou uma posição no G4 depois da vitória sobre o Cruzeiro por 2-0 e o técnico Celso Teixeira já sabe que não poderá contar com o Zé Wilson. O jogador vai cumprir suspensão automática. Ele tem duas possibilidades na condição tática para poder manter a equipe do Asa. O primeiro é o Fidelis. Ele mantém uma estrutura com dois volantes, deixando o Fidelis e o Lídio, deixando também o Everton Heleno por dentro e tendo uma possibilidade de trabalhar com o Didira pelo lado esquerdo, o Vitinho pelo lado direito e o Tito no setor de ataque, pois acredito que o Júnior Viçosa não deve ir para esse jogo, não terá condições diante da lesão que sofreu ainda no primeiro tempo na partida contra o Cruzeiro, ou pode trabalhar uma proposta mais ofensiva para tentar bater realmente as linhas com o time do Bahia de Feira de Santana no quesito velocidade. Lembrando que o jogo será realizado em um gramado sintético e que já propõe uma velocidade muito maior do que as condições normais com o gramado natural.
Então o Asa pode priorizar a velocidade nas extremas, tendo o Vitinho pelo lado direito, o Joãozinho pelo lado esquerdo, mantendo o Didira centralizado, recua o Everton Heleno ao lado do Lídio, pode fazer esta condição, ou pode manter o mesmo fortalecimento com 3 volantes, deixando o Fidelis, deixando o Lídio, o Everton Heleno mais adiantado, numa espécie de triângulo ali no setor de meio campo, mas o Everton Heleno tendo a oportunidade de guerrear próximo ao Tito no setor de ataque, fazendo muitas vezes até o papel de um atacante, mesmo na equipe do Asa, e fortalecendo a participação do Didira nessa versatilidade por dentro, tendo também o Vitinho. Nessa composição defensiva também uma expectativa muito grande do retorno do Foguinho, mas preciso dizer que no jogo contra a equipe nesse final de semana do Cruzeiro, o Thalisson fez uma boa apresentação, mas são projeções daquilo que o técnico Celso Teixeira tem nas mãos, sem comprometer a estrutura tática do Asa, que já tem apresentado melhoras, que nós já observamos sim um Asa bem mais organizado do que o Asa que estava sendo no início da Série D do Campeonato Brasileiro, comandado pelo técnico Paulo Roberto. À noite, no Futebol Show, nós vamos trazer mais informações na sequência da NN, e você segue aí no comando do Jogo Rápido dentro do Comando 91. Valeu, meu caro Viderlan Araújo. Vamos direto para as informações do time do Cruzeiro Estrelado Alagoano. Quem traz as informações é ele, Everton Luiz. Bom dia. Bom dia para você que comanda o Jogo Rápido e para todos que nos acompanham nesse momento. Falando do time do Cruzeiro, que vem de uma derrota no último domingo para o Asa por 2-0 no estádio Fulmeirão. Ontem, segunda-feira, foi um descanso para todo o elenco, a comissão técnica, mas hoje, terça-feira, o grupo já volta a trabalhar, pensando no compromisso do próximo domingo, jogando no estádio Quaraci da Mata Fonseca. O adversário, o time do Retrô de Pernambuco, que é o primeiro colocado do grupo A4, está sobrando na tabela de classificação e tem 8 pontos à frente do segundo colocado, que é o Bahia de Feira de Santana. Mas o Cruzeiro sabe, para continuar alimentando as suas pretensões de chegar à próxima fase da competição nacional, precisa vencer a equipe de Pernambuco. Para isso, tem toda uma semana pela frente. Vamos acompanhar esse dia a dia do time do Urso, que é o último colocado do seu grupo. Um ótimo dia, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Everton Luiz. E agora vamos direto para a capital alagoana. As informações de CRB e CSA com Alan Jones. Bom dia, Alan. Bom dia, Clevânio. A gente começa falando do CSA, que se reapresenta nesta terça-feira no Complexo Esportivo Gustavo Paiva e já começa a trabalhar visando o jogo do próximo domingo contra a equipe do São José às 4 da tarde no Trapichão. A expectativa no ambiente azulino é da regularização do atacante colombiano Raiva Negas, que já chegou, passou por alguns exames médicos, já está trabalhando aí com um grupo, hoje vai intensificar as atividades e o seu nome deve aparecer até a próxima sexta-feira no bid da CBF, e ele deve ganhar e vai ganhar com certeza a condição de jogo para fazer a estreia no time do CSA. Raiva Negas é reforço, vai fortalecer o setor ofensivo do time do CSA e tentar, rapaz, acabar com aquela dependência do Gabriel Tagliari, atacante que é referência do time azulino nessa competição. O CSA, que caiu uma posição na classificação da Série B, ontem o Ipiranga acabou empatando com o Náutico, o CSA caiu para a 13ª posição com 15 pontos conquistados. A gente fala agora do CRB, que também se reapresenta hoje no CT Nino Galo, na Barra de São Miguel, e inicia a preparação para o duelo contra a equipe do Avaí, nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé. O CRB que vai ter a volta do atacante Renato, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense no último domingo. João Paulo também deve ficar à disposição da comissão técnica, só que o Guilherme Romão, que se recupera no DM de um problema muscular, ainda deve ser vetado para esse jogo de sexta-feira. O Edmar permanece na titularidade na lateral esquerda. Bom, meus amigos, aqui direto de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta terça-feira. Ótimo dia a todos. Valeu, Alan. Muito obrigado pelas informações. E agora é hora do comentarista fera do rádio e da internet, André Áviles. CRB, CSA, Cruzeiro, as 3 equipes aí que brigam, não é?
por situações diferentes, claro. O CRB na Série B, tentando chegar aí na primeira fase, na primeira parte da tabela. O CSA também na Série C, que caiu mais uma posição. E o time do Cruzeiro, o último colocado nesta Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo A4, que busca reabilitação na próxima partida. Bom dia, André. Bom dia, Clevânio. Bom dia a você que está acompanhando o NN Play, também a NNFM. Falar primeiro dos times da capital. O CSA, que vem de um empate contra o Figueirense, e como eu disse ontem, um empate para o torcedor, principalmente a certo ponto frustrante, até pelo que o time fez, pelo que o time construiu e principalmente as chances criadas contra a equipe catarinense. Volta agora para jogar contra o São José em casa, tendo essa obrigação de vencer, porque não vence há 5 jogos. Mas eu creio que o CSA, e principalmente, acredito que seja um dos pensamentos do Marcelo Cabo, é manter essa evolução tática que o time vem tendo desde o jogo contra o Volta Redonda, contra o Figueirense e agora contra o São José em casa. E lógico, a expectativa é que a torcida encha o Rei Pelé para empurrar o time contra a equipe do São José. Já o CRB jogou mal contra a Chapecoense, muito pelos desfalques que teve. O time não teve consistência daquilo que vinha fazendo, justamente porque perdeu peças importantes. O meia João Paulo não jogou, o atacante Renato também não jogou. Inclusive são jogadores que podem jogar contra o Avaí na próxima sexta-feira. Então já volta aquele esquema, a configuração que tem o técnico Daniel Paulista. Mas é um problema para o CRB. Por quê? Porque não adianta no Série B você ter só os 11. Você tem que ter alguém, uma peça de reposição que fique à altura para manter a configuração tática e a consistência principalmente. O CRB parece que ainda não tem. O Daniel Paulista ainda procura, inclusive, o CRB procura no mercado esse tipo de jogador. Então é um CRB que tem que ter consistência, justamente para brigar ali pelo que almeja. E lógico, é o acesso, mas acredito que o primeiro objetivo do CRB é se manter na Série B para buscar algo melhor depois. E já no Cruzeiro, inclusive a gente falava ontem no Futebol Show, é um time jovem, 4 anos, primeiro nacional disputado no Brasileirão da Série D. A gente inclusive fez um panorama ontem, 12 pontos do Cruzeiro. Em outros grupos, o Cruzeiro estaria brigando por classificação. E eu queria falar do Cruzeiro sobre um planejamento a longo prazo. O que fazer para 2024? É lógico que eu não estou falando que joguem a toalha já na Série D, mas é difícil demais classificar. Acredito que o time do Cruzeiro, ele tem que ter essa manutenção da base que jogou agora na Série D e principalmente a comissão técnica. É um trabalho a longo prazo e principalmente o principal ponto e o elemento para o Cruzeiro: profissionalizar o futebol, colocar profissionais do futebol em setores do futebol. E assim acredito que o time vai crescendo gradativamente e principalmente mantendo o que vem fazendo. Essa Série D não é fracasso, é aprendizado. E esse aprendizado vai muito de um pensamento a longo prazo. Portanto, Cruzeiro, CRB e CSA, e lógico, a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, a partir das 19 horas, no Futebol Show. Valeu, André. E agora vamos ao giro do placar esportivo. Por falar em placar esportivo, rapaz, que Santa Cruz é esse, hein? Perdeu mais uma ontem para o Campinense, o técnico foi demitido, enfim. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando com as informações do giro do placar esportivo aqui dentro do Jogo Rápido. Destacando aí os resultados de ontem, né? Começando pela Série D ontem, 2 jogos. O Brasiliense ontem, lá em Brasília, no estádio Boca do Jacaré, goleou o Interporto do Tocantins por 10-0. Destaque aí para Bruno. Irmão, qual foi o placar? 10-0. Tinha goleiro? Brincadeira tem hora, viu? Aí o destaque foi o Bruno Concedei, que já jogou, inclusive aqui no CRB, ex-Vasco da Gama, né? Fez 3 gols lá dos 10-0 que o Brasiliense deu diante do Interporto. Já ontem também pela Série D, lá em Campina Grande, jogaço, hein? Campina Grande ontem, o Campinense, na verdade, venceu o Santa Cruz por 2-0. Resultado esse grupo que interessa diretamente aí ao Asa e o Cruzeiro, que estão aí no grupo 4, que tem na próxima fase aí os próximos adversários do grupo 3. Então, o Campinense vencendo o Santa Cruz por 2-0. E com esse resultado de ontem, né, o Santa Cruz demitiu aí o técnico do Santa Cruz ontem, que foi demitido após essa derrota. Pela Série C ontem, também teve bola rolando com 3 jogos. Lá em Aracaju, na Arena Batistão, Confiança perdeu mais um em casa. E perdeu agora para o Volta Redonda do Rio de Janeiro por 1-0. Esse jogaço que aconteceu ontem lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, hein? O Ipiranga estava perdendo, inclusive, para o Náutico.
por 3-1 e o Ipiranga conseguiu um empate aí 3-3 diante da equipe do Náutico. Lá no estádio Bainão em Belém do Pará, o Clube do Remo perdeu em casa aí para o Operário do Paraná por 2-1, os resultados da Série C. Já pela Série B, ontem também teve bola rolando. Em Goiânia, o Vila Nova de Goiás venceu Vitória da Bahia por 1-0. Os resultados de ontem aí, dessa segunda-feira, movimentada no futebol. Falando agora da agenda de jogos desta terça-feira, apenas futebol internacional, né? Hoje tem os playoffs da Copa Sul-Americana. Tem o Colo-Colo do Chile enfrentando a equipe do América Mineiro. O jogo que acontece às 19 horas e às 21h30 na Arena Neoquímica tem o Corinthians também jogando o playoff aí da Copa Sul-Americana e vai enfrentar a equipe do Universitário do Peru. Jogo às 21h30, então os dois jogos aí, futebol internacional, os dois brasileiros representados aí no futebol internacional na noite desta terça-feira, Clevane. Beleza, então, Marco Aurélio, com essa a gente fecha o jogo rápido desta terça-feira. A gente volta a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show com todos os craques da seleção NN. A todos um grande abraço, uma ótima terça-feira. Segue com os senhores Ailton Ávila e equipe no Comando 91. Bom dia.